Se a maçonaria está envolvida com uma religião ocultista, por que muitos pastores se envolvem com a maçonaria? Por causa de Mamon. Por causa de questões financeiras, né? Que a maçonaria, como os Illuminati, são senhores do poder. Então, por ser senhores do poder, a questão monetária fala mais alto. Ó, entenda, como que eles quiseram falar comigo e me comprar? Oferecendo o quê? Dinheiro. Então, hoje, infelizmente, quando eu disse aqui, eu não sei se foi no podcast passado ou retrasado, que muitas igrejas são regidas por principados, tem gente que fala assim, esse pastor é louco, ele é maluco. Não, eu falei até para você, tem igreja que não é regida por Mamon? Sim. É 1 hora de petição de oferta? É uma chatice, é só campanha de voto, é voto disso. Não, é 10 mil, é 20 mil, quer dizer, tudo isso são igrejas regidas por Mamon. Tá? Agora, claro, tem igreja que é regida por Mamon de maneira abusiva. Tem igreja que é regida por Mamon de uma maneira avarenta. Agora, esses pastores, eles são seduzidos por esse cenário financeiro, por esse cenário monetário, que vai fazer parte, inclusive, esse já é o espírito do anticristo que está regendo essas pessoas também. Por quê? Porque o anticristo ele vai trazer essa solução financeira para as pessoas. Então esses que são ditos pastores já venderam a alma para o anticristo praticamente, se já se envolve com a maçonaria. Sim. Agora, de uma coisa, eu tenho curiosidade. Eu sempre, desde que me converti, isso desde os 16 anos de idade, eu vejo as pessoas falando que a maçonaria é ocultista, que a maçonaria tem sacrifício de bode, que a maçonaria você faz pacto, que você vem... Mas são nunca, 33 graus. Mas nunca houve uma prova, de fato. Porque, em contrapartida, existem maçons que falam que simplesmente é uma loja filantrópica que ajuda as pessoas a crescerem na vida. Mas você já parou para pensar que tudo que é filantrópico, nem tudo, mas tudo que é filantrópico, que eles dizem, sempre vai atrair pessoas. A filantropia, ela atrai pessoas. Começa a fazer a gente chama de tzedakah, de justiça social, na sua igreja. Muitas pessoas virão. Entende? A pessoa até que de outra religião. Por quê? Isso é um princípio bíblico, aliás. Um dia o senhor falou para mim, eu estava fazendo um trabalho de crianças, assim, de crianças, de doces, não nada de Cosme e Damião, mas na igreja mesmo, fora até de data. E a gente servindo as crianças, ofertando ali brinquedos, brincadeiras, foi maravilhoso. E o senhor falou assim para mim, perceba, João 3,16. Aí eu falei, mas como assim? O senhor me disse assim, perceba, a doação ela gera salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu doação. O seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, salvação. Doação gera salvação. Nesse cenário já é inverso. As pessoas são atraídas por uma questão filantrópica e por causa desse cenário de poder, de também ocultismo, porque é algo oculto e geralmente aquilo que é oculto a nível de curiosidade também atrai. Um dia, muitos anos atrás, eu era solteiro, eu vi no site assim, não entre, uma maçã. O que você acha que eu fiz? Entrou. Eu entrei. Por quê? Por causa da questão da curiosidade. E o que tinha lá? Não tinha nada assim de pornografia, nada. Era uma informação sobre essa. Você entende agora que por causa da mesma atitude que você teve, a Eva, ela acabou cometendo o pecado? Eu falei, é verdade. Mas já foi uma chamada para curiosidade. Então, eles são chamados por causa de uma curiosidade, porque é algo oculto, é secreto, questão monetária, e essa questão é como se fosse uma pirâmide, literalmente, né, que eles fazem, de um ajudar o outro, e isso acaba alavancando pessoas que eram pobre de marré, e que hoje são milionárias. Inclusive tem igrejas que fazem isso, tá? Igrejas que entram na maçonaria para se tornar uma igreja milionária, para se tornar uma grande igreja? Com certeza tem igrejas que têm esse segmento. Infelizmente, no Brasil tem umas fortes aí. Mas falando sobre isso, mas a gente já vai caminhar, dar sequência ao nosso podcast, que o tema é Desvendando a Agenda Illuminati. Porém, esse é um assunto muito interessante. Vamos lá, um pastor de certa igreja fez o pacto, tá lá, é maçom, mas a membresia não sabe. A membresia pode prestar conta pelo seu pastor ter vendido a alma dele pro diabo? No sentido assim de impartição, a igreja sofre. O que é impartição? Transferência. Então, por exemplo, se eu como um pastor,
eu tenho essa legalidade maligna de ter aderido, né, determinada religião. Eu sou um pastor cristão, mas também estou ligado, vamos colocar assim, exemplificando a maçonaria, isso vai tocar na minha membresia. Toca na membresia? Toca, porque é igual aquele pastor que é adúltero. Quando ele ora, levanta a mão, aí vamos para o espiritual agora, tá, gente? No espiritual, é impartido algo. É muito comum os membros começarem a cair na área sexual. Isso é fato. Um pastor adúltero leva membresias ao adultério? É que o espírito que começa... Veja só, você é a autoridade da igreja. E a autoridade é igual a esse teto, é cobertura, é proteção, é telhado. Se esse telhado está esburacado, atinge quem está embaixo. Quem está embaixo? São os filhos, são os membros. Atinge em que área? Na área na qual a liderança abriu porta. Por isso, quando eu falo assim que pai, pastor é telhado, a gente tem que entender isso. Porque hoje tem muitos pastores que estão com telhado esburacado. Pode ser na área financeira, criminal, sexual, e atinge as ovelhas na mesma área na qual eles têm essas brechas, essas legalidades. Inclusive dentro desse contexto de maçonaria. E tem mesmo, infelizmente, é um cenário real. Mas isso aí não vai comprometer a salvação dos pequeninos. Não compromete a salvação, mas compromete o quê? O bem-estar, muitas vezes, daquela pessoa. Então, no seu dia a dia, a pessoa ela não tinha uma pressão determinada, uma pressão sexual, ela passa a ter do nada. E ela fala, mas por que isso? Por quê? Eu conheci um pastor, posso te falar para você entender. Eu acho que eu já citei aqui, ou em outro local, esse pastor tinha questões de homossexualidade. E a gente começou a tratar com ele muitos anos atrás. E aí o que aconteceu? Ele se libertou, só que teve uma vez que ele teve uma residência não na homossexualidade, mas a nível de masturbação. Recaída. Ele teve uma recaída de masturbação. A esposa dele ficou louca com ele. Falei assim, como que... Ele confessou para ela, né? Por quê? Ele disse assim, olha, eu tive uma recaída e tal, e veio até mim, para mim, né, conversar. E eu falei, e aí a gente foi orar, e o Senhor falou o seguinte, que era por causa duas questões envolvidas. E aí olha só como que a gente depende do Espírito Santo para nos dar o discernimento. O Senhor disse assim, é por causa da questão da falta de posicionamento que ele não teve, porque ele tinha que ter se posicionado nessa hora como um pastor, como uma liderança, mas também por causa da cobertura que ele tinha a nível de bispado. Ele tinha um bispo que era a cobertura dele ministerial e que tinha problemas nessa área. É claro, isso são os bastidores do mundo espiritual, o Espírito Santo falando qual era o problema que aquele pastor estava enfrentando, o porquê. E aí a gente falou para ele, o problema é isso aqui. Rapaz. Foi tratar com ele. Então, perceba, uma coisa de bastidor. Por que eu sei disso? Porque a gente trata muitos pastores. E é muito comum pegar pastores com vários tipos de problemas. E aí a gente fala assim, tem que fechar esse telhado aí, tem que restaurar esse telhado. Porque senão os membros começam a ter problemas. Entende? Sim. Os membros começam passar a ser perseguidos, porque é aquilo, quando um pastor levanta a mão e abençoa, e ele tem uma vida alibada, uma vida correta, a bênção flui. Mas quando também ele levanta a mão e ele está com uma vida contaminada, as pessoas são contaminadas. É muito comum, por exemplo, isso uma irmã uma vez me contou, achei interessante. Ela falou assim, eu estava na igreja e uma pessoa começou a impor as mãos sobre as pessoas que foram chamadas para frente, e ela viu no espiritual as mãos daquele pastor caindo lodo na cabeça das pessoas. Estou falando de coisas espirituais. Por quê? Porque ele tinha pecado. Eu mesmo já tratei um pastor, eu peguei esse caso de um pastor que o Senhor mostrava ele pisando em lama. E aí, para descobrir, aí foi quando foi descoberto que ele tinha problema de pornografia. Ele era um cristão que a gente fala cristão voyeurista. Então você percebe essa questão serve para maçonaria, religiões, coisas pessoais. Um pastor que ele é contaminado, e a contaminação pode ser por uma outra religião, por uma questão sexual, por uma questão financeira, não importa. Moral, ele imparticiona, ele transfere isso. Então, por isso que nós precisamos ter muito cuidado com quem nós permitimos colocar a mão sobre a nossa cabeça, né? Ter muito cuidado com quem coloca as mãos sobre a nossa cabeça e ter muito cuidado com quem é a sua autoridade espiritual de cobertura. Porque hoje também tudo é modinha, né?
Aquele pastor ali fala bonito, vamos lá. Só que você não conhece a vida dele. Você não anda junto com ele. Você não comeu sal junto com aquela pessoa. Então, a gente precisa ter alguns discernimentos. Hoje as pessoas, esse cenário, né, de podcast, de redes sociais, hoje tem muitos pastores de si mesmo. Tem muitos pastores nos holofotes, mas assim, muitas vezes a vida é toda torta, toda arrebentada. Eu trato muitos pastores assim, e para a gente ajudar, trazer cura. Agora, o grande problema dos pastores hoje, olha a gente falando de outros assuntos aqui, mas faz parte. Mas o grande principado que rege muitos pastores, pasme, é Leviatã. Leviatã. É do orgulho. Hoje, muitos pastores, eles não são libertos por causa do orgulho que eles carregam no coração. Imagina você chegar... Mas aí também já é uma síndrome luciferiana, né? O orgulho. Também, sim. Mas imagina eu chegar num pastor, como já aconteceu, e eu chegar, pastor, tem uma área aí que você precisa se converter. De verdade. Tem uma área da tua vida aí que você não é cristão. Você é cristão nisso, naquilo, mas nessa área aqui, você vai precisar de se converter de verdade. Muitos não aceitam. Muitos não aceitam. Por causa do quê? Do orgulho. Aí se tornam autoritários, tiranos. Tiranos, autoritários, abuso espiritual. Então, assim, agora, quando o pastor vem até nós e ele pede ajuda, aí muda o cenário. Por quê? Porque ele está pedindo ajuda. Mas são assim, poucos, nesse caso, vamos lá, um pastor que é uma autoridade espiritual, eclesiástica, cuida de muitas ovelhas, é uma questão de quebrar o próprio orgulho dele se curvar para pedir ajuda espiritual para alguém, não é verdade? Ele tem que quebrar o orgulho. E para quebrantar... É difícil isso aí, né? E outra coisa, Leviatã, ele só é vencido através de quebrantamento. Porque ele é o principado do orgulho. Então, se a gente quer, de fato, ser pessoas que sejam abençoadas nesse quesito, a gente tem que se quebrantar. Tem que se quebrantar. E às vezes eles não querem, porque... já teve moça que falou pra mim, eu falei pro meu bispo, Deus mostrou você em adultério. Ele falou, tô em adultério mesmo, você não tem nada a ver com isso. E não vou sair da igreja. Olha só a arrogância do cara. Esse é o cenário que a gente está vivendo também nas igrejas. Esse cenário de tudo é lícito, tudo pode, tudo me convém. Calma aí, tudo é lícito, tudo me convém. Mas nem tudo... faz parte da nossa vida, eu não posso aceitar. Então, uma coisa que eu aprendi, tá? Você é responsável pela liderança que você recebe. Você é responsável pela influência da liderança que você tem. Nenhuma liderança coloca uma... Como que eu vou falar aqui agora, aqui por causa do algoritmo? Alguma arma, né, em você e te força alguma coisa. Não, você que se propõe, que é disposto para estar debaixo da égide dessa liderança. Então, eu sou responsável. Por isso, as pessoas têm que entender isso. Então, essa questão de maçonaria, outras religiões, tudo isso influencia. Se o pastor ele está ligado a essa religião, com certeza. Você tem a autoridade que se permite ter, né? Você tem a autoridade que você permite ter. Só é a autoridade na minha vida aquilo que eu permito. Isso é... Olha só, uma autoridade... Vou explicar agora de modo espiritual. Uma autoridade que você permite ter, ele é um procurador seu no mundo espiritual. Como assim? Ele é um procurador. Por quê? Porque a partir do momento que eu te dei autoridade para você ser a minha autoridade, eu me permito você ser a minha autoridade no mundo espiritual, eu tenho legalizações para te ajudar ou às vezes te prejudicar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É um procurador no mundo espiritual. Então pode ver, o pastor ele tem autorizações do reino espiritual para tocar na vida das pessoas, para o bem ou para o mal, inclusive. Isso é grave.